Eu sou do segundo, de bem. Ah, ok. Parabéns por estar presente, né? Porque a ideia é que... Terceiro período. Ó, que é isso, hein? Tô feliz com a presença de vocês. Porque assim, parece que quando fala assim, não é obrigado, né? Aí a gente tende a priorizar algumas coisas mais importantes, né? Mas legal que vocês estão aí. Mas os colegas, com certeza, eles vão depois estar acompanhando a aula gravada, porque o assunto é interessante. Então, vamos lá. Deixa eu... Então, né, para não perder o costume, olha que coisa mais linda, né? Chegamos no dia 8 de junho, tá vendo? Então, a nossa meta foi cumprida. E o interessante, chegamos no dia 8 de junho para falar da última sessão. Então, a gente conseguiu cumprir aí todo o conteúdo, né? A notícia boa é a seguinte, que depois que a gente veio de uma avalanche, né, digamos, a partir da sessão 3.3 em diante, uma avalanche de coisas teoricamente mais complexas, né? A gente se defronta com uma sessão tranquila. Essa sessão é tranquila, não sei se algum ou alguns de vocês tiveram a oportunidade de trabalhar a web aula, ou até mesmo todo o conteúdo da sessão. É bem tranquilo mesmo. Até a solução de exercício é tranquilo. E assim, quando você pega o material e começa a ler o conteúdo teórico, né, ver as tabelas, não sei o quê, você começa a ficar meio assustado. Inclusive, deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui, porque ele é aberto, costuma aparecer no cantinho aqui, mensagens de pessoas querendo falar comigo, aí não é legal. Bom, então, mas enfim, então quando a gente vai direto para a prática, direto ao que realmente interessa, a gente vê que a coisa ela é simples, não tem nada de complicado. E, ao mesmo tempo, um assunto extremamente relevante, né, na nossa vida pessoal, aí, porque quando se fala em cheque especial, a gente não está falando só do ponto de vista corporativo, a gente não está falando só de empresa. Na verdade, esse conceito, né, que vai ser discutido hoje, ele se aplica também em conta, como é que fala, pessoa física, né? Não só pessoa jurídica. Porque, quando se fala em conta garantida, existem várias contas garantidas, dentre elas o cheque especial. Então, o foco aqui mais é cheque especial, embora, né, a aplicação do cálculo de juros a ser pago em outras modalidades de conta garantida é basicamente a mesma coisa. Então, você pegando a ideia, você consegue entender o que é que está sendo proposto. Então, consegue aplicar esse conceito em outras situações. Então, qual que é a ideia aqui, né? Então, está aqui, né, encerramos o material, né, com esse assunto. Conta garantida, cheque especial, seção 4.4. Beleza? O que acontece, então? Qual que é a ideia que existe por detrás disso? Você deverá, no último dia do mês, apresentar os juros a serem cobrados pelo uso do cheque especial e o saldo bancário da empresa, ou disse, né? Já pode se aplicar também a um conceito de pessoa física, conta de pessoa física. Olha, eu não sei, não os conheço no sentido de saber detalhes da vida pessoal de vocês. Então, eu não sei se cada um de vocês tem uma conta em banco, né? E se tem conta em banco, se vocês têm aquele chamado cheque especial vinculado à sua conta. O que seria isso? Seria o seguinte, tem contas que não têm, tem contas que têm. A conta que tem cheque especial vinculado a ela significa o seguinte, o banco, ele te reserva um valor, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que a pessoa tenha lá 10 mil reais de cheque especial. E cheque especial é uma modalidade de conta garantida. Aí, o que acontece? Você tem lá 100 reais de saldo positivo na sua conta. Aí, suponha que você dê um cheque de 200 reais, né? Quem não tem esse chamado cheque especial, o cheque não é pago pelo banco, né? O banco devolve esse cheque, se não me falha a memória, tem até um código que era carimbado. É estranho falar de cheque hoje, principalmente com foco em papel, né? Está diminuindo bastante o uso dessa modalidade de pagamento, mas você recebia de volta, né? Você recebia de volta o cheque que foi dado por alguém com um carimbo atrás, se não me falha a verdade, se não falha a memória, é 11 ou 21, não sei. Caracteriza cheque sem fundo, né? É 11. É 11, não? A primeira vez é 11. 21 é assinatura. Aí a segunda já é 12. Aí parece que começa a dar problema para o correntista, né? Dependendo se volta 2 vezes, alguma coisa assim. Não me recordo direito. Mas aí, beleza, é 11. Aí, o que acontece? Voltou o cheque, não tem saldo na conta. Agora, quem tem essa modalidade de conta garantida, o chamado cheque especial, o banco paga aquele cheque, né?
Mas é lógico que a partir daí você passa a ter um saldo negativo de R$ 100. Se você tinha R$ 100 de saldo e deu um cheque de 200, então negativou esses R$ 100 na sua conta, né? Então você começa a usar, né, vai fazer uso desse valor, né, que foi reservado para você, mediante um limite, né? Esse dinheiro ele não está na sua conta, é apenas uma configuração no sistema lá falando que você pode usar até R$ 10.000, por exemplo, né? E vai usando esse valor, né? Usa um valor aqui, usa outro valor ali, entra mais um cheque de 500, você saca não sei quanto, aí depois alguém te pagou, você vai lá e deposita, cobra aquele saldo negativo, aí daí um dia entra um novo pagamento negativo de novo, aí fica aquela confusão durante o mês, né? Aí a pergunta quanto que você vai pagar de juro em relação a isso? Então, o foco dessa sessão é justamente isso, né? Em um período de um mês, você fazendo uso da chamada conta garantida, fazendo uso do chamado cheque especial, quanto que você vai pagar de juro, porque varia muito. Hoje está 100 negativo, amanhã vai estar 200, depois você deposita 1.000, passa a ter 800 positivo, depois entra um cheque de 1.500, passa a negativar de novo 700, ficou 3 dias R$ 700 negativo, aí aquela confusão. No final do mês você vai ver lá, juros de cheque especial. Aí aparece na conta lá quanto que você está pagando. Aí vem a pergunta, como que foi feito esse cálculo, né? Então, o objetivo dessa sessão é justamente isso, é apresentar para vocês como que é feito esse cálculo, que forma que é usada, como que se tabula isso, né? Então, é um assunto muito legal. E, embora pareça ser complexo, não é, né? A leitura no material talvez tenha deixado meio desconfortável, como assim, o que esse cara está fazendo, mas é tranquilo. Eu estou aqui justamente para esclarecer o que é que foi feito. Bom, lá no seu material, né, veja bem, qual que é o objetivo aqui? Né? Calcular no último dia do mês. Você vai apresentar, né, o que é que a pessoa vai pagar de juro. Então, de fato, o que acontece? Tem lá as datas do mês, né, dia 1 e por aí vai embora. Aqui, o que ele está trazendo para nós? Ele está trazendo apenas os movimentos que aconteceram. Não precisa estar aqui dia 1, dia 2, dia 3, não. Então, vão apresentar aqui apenas os movimentos que aconteceram na minha conta, né? Perceba que, por exemplo, eu estava com um débito de R$ 300, de R$ 400 aqui no dia 15 e só voltou a acontecer alguma coisa na minha conta no dia 22. Então, não tem necessidade de eu colocar aqui de 16, 17, não precisa disso, né? Então, a ideia é essa, a gente vai trabalhar com essa tabela, inclusive a gente vai usar o Excel para a gente fazer isso, né? Porque fica mais bonito, fica mais fácil de entender e fica mais fácil de aplicar esses conceitos, tá? E deixa eu ver, então. Aí, beleza. Aqui, na segunda tabela que está sendo apresentada, o que é que ele está trazendo para a gente? Ele está trazendo o saldo, né, na data atual, né, no caso do lado de cá, está trazendo o saldo em uma determinada data, mediante, né, o que é que está acontecendo do ponto de vista de movimentos, né? Perceba que o saldo vem aqui em cima, né? Então, por exemplo, esse de transporte é como se fosse assim. Se eu estou no mês de junho, esse de transporte é o que veio do mês anterior, né? Então, eu entrei o mês de junho, né, com R$ 200 positivos na minha conta, né? Aí, lá no dia 5, aconteceu a remuneração. Eu trabalho e a empresa efetua o pagamento lá dos meus proventos lá na depósito em conta corrente. Aí, entrou R$ 2.500. Logo, né? Então, o saldo sempre vai ser uma operação simples, né? Vou pegar o valor de cima e somar com o movimento. Lembrando que quando eu somo, olha que coisa, frase interessante, né? Quando eu somo um número negativo, eu estou subtraindo, né? Então, a fórmula sempre será a mesma. Eu vou estar sempre somando esse cara com esse cara, né? Então, é sempre na transversal, assim, ó. Esse 2.700, ele é resultado da soma desses dois valores aqui na diagonal, ó. Tá vendo? Esse 2.100 é a soma, né, de dois valores na diagonal. Porém, o valor dessa célula aqui refere-se a um valor negativo, porque foi um movimento, né, de débito, teve um débito na minha conta. Então, é fácil perceber que se eu tinha 200 e entrou um valor positivo de 2.500, o saldo atual no dia 5 foi R$ 2.700. Aí lá no mesmo dia 5, né, entrou um cheque ou pagamento de alguma coisa lá, que gerou um débito de R$ 600, né? Então, se eu somar 2.700 mais um valor negativo de 600, eu vou ter R$ 2.100 positivos ainda, né? Então, não há uma preocupação minha em relação a essa tabela. Para fins do cálculo dos juros, não há preocupação minha enquanto o meu saldo é positivo. Só há uma preocupação minha, e é onde que, de fato, eu começo a atuar, né,
fazendo o levantamento de dados na minha planilha, quando o meu saldo ele negativa, né? O movimento negativo não é o relevante para mim. O que é relevante para mim é a partir do momento, como por exemplo aqui, ó, no dia 10, eu tinha R$500 positivos, né? Aí o que aconteceu? No mesmo dia, né, entrou um cheque lá de R$700 e eu não tinha R$700 na minha conta. Então, o que aconteceu? Eu passei a ter um saldo negativo de R$200. Aí, a partir desse momento, aí eu vou ter que preocupar em fazer o levantamento dos dados para eu poder, ao final, fazer o cálculo, né, de juros. Está vendo essa linha aqui, ó, juros, conta garantida? Então, eu vou ter um valor aqui que representa quanto de juro que eu vou pagar, e eu vou ter aqui, somado ao meu saldo anterior, né, o juro que eu vou ter que pagar. Então, de fato, o que eu vou ter aqui é o meu saldo negativo, se for negativo, né, de acordo com essa tabela que é negativa, somado, né, com o que eu vou ter que pagar, como é que fala, de juros. Então, imagina a seguinte situação, R$1.600 negativo. Aí você calcula aqui e escreve aqui R$100, por exemplo. Aqui é um momento da gente tomar cuidado com a nossa fórmula. Por quê? Porque quando eu somo um número negativo com um número positivo, eu estou subtraindo, né? O 1.600 de 100 vai aparecer 1.500 aqui. Aí eu te pergunto, vê se faz sentido isso, né? Se o meu saldo ao final do mês está R$1.600 negativos e o cálculo do juro foram R$100, é óbvio que eu vou entrar no dia 30 com um saldo de 1.700 negativos. Então, eu vou mostrar isso para vocês também, né? Chamar atenção para esse detalhe, para na hora de estarmos montando a planilha, a gente não ter dúvida em relação a isso, né? Tem que ficar bem claro. Se uma pessoa cria o hábito lá de sair copiando a fórmula, e vai ter problemas, né? Sempre tem que saber o que está fazendo. Outro comentário importante é o seguinte, que deve ser levado em consideração na hora de fazer o levantamento dos dados. Eu estou falando na hora de fazer o levantamento dos dados, que eu vou mostrar para vocês depois, né? Que a gente vai ter que ter uma planilhinha ao lado, né? Ou paralelo a essa, ler essa planilha, alimentar outra planilha para aplicar a fórmula e chegar nos juros, né? Não assusta não, é fácil. Então, o que acontece? Perceba uma coisa interessante, ó. Dia 5, positivo, no mesmo dia, negativo. Dia 7, negativo. Dia 10, negativo. Dia 10, negativo. Aí, olha para você ver que coisa curiosa, ó. 2 movimentos no dia 10. Aqui, eu tenho 3 movimentos no dia 15, tá vendo? Aqui, eu tenho 2 movimentos no dia 22. É lógico que, para fins, né, de aplicação da fórmula, o que a gente vai fazer é considerar o saldo referente ao último movimento, né? Porque o que acontece? Imagina, eu dei 3 cheques, né, na praça, um de 300, um de 200 e um de 400. Esses 3 cheques, eles bateram no mesmo dia, né, para serem pagos lá no banco. Aí, o que vai acontecer? Ao final do dia 15, o meu saldo, ele é R$1.100 negativo. Então, o que eu vou considerar para fins, né, de coleta de dados e aplicação da fórmula é o meu saldo final no dia, mediante todos os movimentos que aconteceram naquele dia, né? Então, vamos lá. Apresentado aqui um cenário, né? O cenário que, de fato, é explorado na seção 4.4, como exemplo. Apresento para vocês a fórmula, né? E a gente vai para a prática, né? Só aprende isso fazendo exercícios. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, lá na seção, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu lembrar onde que foi aqui, ó, na seção 2.2, onde pela primeira vez nós aplicamos o conceito de IOF, né? Tem algumas movimentações ou aplicações financeiras que incidem sobre ela o imposto sobre operações financeiras. E no caso do uso do cheque especial, também é aplicado o IOF. Então, o que acontece? O juro é muito simples. Você vai somar a taxa, né, que o banco te cobra pelo uso do cheque especial. Já faço um parênteses para vocês, né, principalmente na conta de pessoa física, evitem isso, né? Isso é um suicídio, isso aqui é uma solução, né, quando não se tem mais soluções, né? Então, porque o juro geralmente ele é muito alto. O que você vai fazer, então? Você vai somar lá o juro que o banco cobra, né, e o juro da IOF, que isso aí é um imposto a nível, que não é o banco que controla, a nível federal. Aí, o que acontece? Esse sinalzinho aqui, a gente já conheceu ele, né, que é um somatório. Então, o que a gente vai estar fazendo do ponto de vista de aplicação dessa fórmula é a multiplicação, né, da soma dos juros de IOF e o juro cobrado pelo banco.
nós vamos multiplicar por quem? Pelo somatório, aí é o que entra a chamada tabelinha paralela, né, que a gente vai usar, é o somatório dos saldos devedores vezes dias, né? Isso aqui, esse D aqui é de dias. Então, olhando para essa fórmula, principalmente quem está em sala aí e que não tenha visto ainda essa fórmula, né? Fica estranha, como assim? Multiplicar por saldo vezes dias, o que é isso? Então, só na aplicação prática da fórmula que, de fato, a gente vai começar a ter uma visão de como que isso funciona. Então, vamos lá, vamos para a prática que a gente consegue ver isso legal. Deixa eu já printar aqui, deixa eu já fazer um registro aqui. Ó, cara, 17 pessoas, feliz. Legal. Deixa eu só apagar isso aqui, que não me interessa mais. Gilberto, diga. Tem umas pessoas mandando lá no grupo que não está conseguindo entrar. É só Olha, precisar. Obrigado. Né? Mas o que acontece? Se eu tenho 17 pessoas na sala, provavelmente alguns deles sejam um problema com a internet, ou alguma questão de conexão lá. E o link é aquele que eu joguei lá na sala, né? Então, tem que só dar um toque neles aí, porque já tem 17 pessoas na sala. É algum problema vindo do lado de lá. E uma pessoa que está assim, Vita Slim, eu não sei quem é, falou que não está aparecendo o slide para ele. Está aparecendo para vocês? Para mim, agora tá. Tá, Normal. então, Desde o início, normal. aí o que acontece? Eu fechei meu WhatsApp aqui, só manda lá, que a aula está sendo gravada e a aula hoje ela é curta, ela não vai até meio-dia, não. Porque o assunto ele é curto, né? Depois eu só vou tirar a dúvida de vocês da planilha lá. Vou depois, mandar. para ver depois, porque geralmente eu faço essa pergunta, né? Quando alguém fala, não estou vendo slide, eu pergunto, tem alguém vendo? Né? Porque se tem alguém vendo, caracteriza que o problema pode estar fora daqui. Oi, Gilberto, bom dia. Bom dia, Ismael. Bem? Bem. Então, vamos lá, vamos para a prática, então. O que acontece aqui? Deixa eu ver. Isso. Então, veja bem, eu trouxe para o cenário aqui, né? Gente, eu não sei se vocês fazem isso, né? Se não fazem, espero que façam, né? Que você tem uma opção aqui de colocar, quando você clica nesses 3 pontinhos aqui, de colocar a sua tela em modo full screen, né? Tela cheia. Aqui, ó, entrar em tela inteira. Sugiro que vocês façam isso, porque a visualização fica melhor para vocês aí, tá? Quem não está fazendo uso ainda desse recurso, faça. Bom, então vamos lá. Vamos começar a brincar aqui, né? Eu peguei essa planilha, né, que está no material de vocês, e trouxe aqui para o Excel, porque é legal que eu alimente essa planilha com dados, né? E, como é que fala? Para facilitar aqui o desenvolvimento da questão. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu já montei essa planilha, tá? Só para a gente ganhar tempo aqui. Percebam que as datas aqui são as mesmas datas da tabela, que é o exemplo que está trazendo o próprio material. O histórico, né? O que de fato aconteceu? Eu já trouxe para cá, para não perder tempo e ficar digitando isso daqui, né? Agora, alimentar isso daqui, eu quero alimentar com vocês, para a gente poder perceber alguns detalhes, né? Principalmente no manuseio do Excel, beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que olhar para essa tabela, olhar os dados que estão aqui e alimentar essa planilha. Então, o que está falando lá? Está falando que o cidadão, ele teve no dia 5 uma remuneração de R$ 2.500. Então, só digita 2.500 normalmente. Aqui é que tem um detalhe importante, quando você for fazer o uso do Excel, né? Quando ele está falando que houve um débito de R$ 600, como é que você alimenta esse débito de R$ 600? É só você colocar um menos antes, né? Menos 600. Né? Na hora que você coloca menos 600, aparece um sinalzinho aqui, né, de negativo. Então, esse 600 aqui ele é no sentido de ser negativo. Então, eu vou continuar alimentando. Ó. Perceba que depois eu tive o quê? Um 1.200 negativo, né? Um débito de 1.200. Depois, o que eu tive? Um débito de 400. Depois, um débito de 700. Um débito de 300. Um débito de 200. Depois, um débito de 400. Pô, o cara só paga, hein? Um débito de 100. Um débito de 200 e mais um débito de 200. Né? Bom, então qual que é a ideia aqui? É lógico que você, né, fazendo isso aqui no Excel, você não vai ficar fazendo essas contas de cabeça, né? O saldo era positivo de 200, mais uma remuneração de 2.500, agora é 2.700, né? Depois, o saldo era de 2.700, teve um débito de 600, então o saldo agora é menos 2.100. Você não vai fazer isso. Né? O Excel ele existe justamente para isso, para facilitar a sua vida. Perceba uma coisa, né? Já aproveitando aí
o ensejo e podendo recapitular algumas coisas relacionadas à tabela, à montagem da planilha que discutimos na aula passada, né? Então, toda a fórmula em Excel, inclusive, gente, reforço novamente o convite, né? Que eu mandei lá de um grande amigo meu que conhece muito de Excel. Façam o curso, porque tudo se resume em Excel, no seu ambiente de trabalho. O Excel é uma ferramenta poderosíssima e, se você não souber, aprenda, porque ela vai ser importante para você. Isso aqui, né, essas coisas que a gente está fazendo aqui são coisas básicas, né, para a montagem da planilha. Por exemplo, aqui eu vou aplicar uma soma extremamente simples, que é somar esse valor com esse valor. Logo, o que eu vou fazer? Vou dar um igual, né, que é o que me caracteriza aí a montagem de uma fórmula. Vou clicar nessa célula que eu quero somar esse valor, tenho que colocar o sinalzinho de mais e vou clicar nesse valor. Então, eu estou somando duas células, né? É lógico, né, gente? A aula aqui não é de Excel, mas existem várias formas de eu fazer essa soma, né? Só que eu vou fazer da forma mais simples, porque eu estou somando duas células apenas. Vou dar Enter. Perceba que o meu saldo realmente é 2.700. Aí o Excel é inteligente, ele sabe que se eu copiar essa fórmula para cá, ó, se eu clicar e arrastar para cá, ele sabe que nesta célula eu estou querendo somar esse valor com esse valor. Então, aí o que ele faz? Se eu clicar e arrastar aqui, ó, eu vou dar o tal do F2, né? Olha lá, DF2, para mostrar que realmente as células envolvidas no cálculo são essas células aqui. Inclusive, na aula passada, eu chamei bastante atenção para isso, né? Aperte a tecla F2 para você ver a sua fórmula, para você ver quais células estão envolvidas nos cálculos. Porque vê se faz sentido. Se essa célula, eu estou querendo somar se aqui eu quero somar essas duas células, embaixo eu quero somar essas duas. Aqui embaixo eu quero somar quem? Eu quero somar essa com essa, né? Eu quero somar essas duas. Então, se eu copiar essa fórmula para cá, ó, se eu copiar essa fórmula, por exemplo, vou copiar essa fórmula aqui, ó. Veja se é verdade isso, ó. Verdade é clicar e arrastar, né? Veja se é verdade isso aqui, ó. Olha lá, 900. Se eu apertar F2 aqui, ó, olha lá as células que estão envolvidas, tá vendo? Então, o que você tem que fazer? Deixa eu só tirar essas cores aqui. Então, o que você tem que fazer? Nesse caso aqui, você pode clicar e arrastar até lá no fim, né? Perceba que o resultado que ele mostrou aqui, ó, 1.600 negativo, é o 1.600 que está aqui na planilha quando apresentado no material. E eu vou dar um F2 aqui, ó, vê se faz sentido, tá vendo? F2 está mostrando que eu estou somando o saldo anterior mais o novo movimento que teve na conta, né? Um detalhe importante, né? Na aula passada, eu chamei a atenção para alguns casos em que você tem que, como é que fala? Para alguns casos em que você tem que apertar a tal da tecla F4, né? Por quê? Porque tem fórmulas que, ao serem copiadas, você não pode simplesmente copiar. Porque existe no Excel um negócio chamado referência absoluta, né? Referência absoluta e referência relativa. Qual que é a diferença entre elas? A diferença está no fato de que a célula muda o endereço dela no ato de se copiar uma fórmula. E tem determinadas células que não pode mudar o endereço, né? É o que eu apliquei muito na aula passada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu não tenho que travar nenhuma célula com F4. Por quê? Porque eu preciso realmente essa diagonal, ó. Esse cara tem que somar com esse com esse, esse com esse. Então, ele está obedecendo. Imagina se eu colocasse isso aqui, gente, só para exemplificar melhor o que eu estou falando. Imagina se eu chegasse aqui nessa célula e apertasse o F4. Olha o que vai acontecer. Ao apertar F4 aqui, ó, vou clicar e arrastar. Olha a bagunça que ia dar. Ó, olha o valor que apareceu aqui, ó, 27.700. Por quê? Eu vou dar F2 para vocês verem. Olha o que ele está fazendo. Ele está somando o saldo anterior, tá vendo? Mais esse valor aqui, ó. Que valor é esse? Esse valor é a célula C3, que eu apertei o F4 para poder travar na fórmula, né? E não era isso que eu precisava de fazer. Então, por isso que é importante. O que eu precisava fazer? Eu precisava que o valor que estava aqui como saldo seja somado com esse valor aqui, né? Então, conclusão, eu tenho que voltar aqui nessa fórmula, dar o F2, apertar o F4 algumas vezes até eu tirar o sinal de cifrão. Aí, copiar novamente, aí, de fato, eu consigo os valores que eu preciso, né? Por exemplo, se chegar aqui no meio e dar um F2, olha o que ele me mostra. Está somando o saldo anterior, mais o movimento que aconteceu no dia seguinte, né? Bom, então isso aqui foi só uma palhinha sobre a montagem da fórmula, né, na planilha, né? Extremamente simples. Nessa planilha aqui, pelo menos antes do cálculo dos juros, a única fórmula que eu tenho é essa.
Muito bem. O que eu faço agora? Eu vou partir para aquilo que eu falei, né, gente? Depois que eu tenho a minha, como é que fala? Planilha montada, eu faço uma planilhinha do lado, né? Para fazer a leitura dessa tabela e fazer o levantamento dos dados para eu poder fazer o cálculo parcial, né, do somatório dos débitos em relação à quantidade de dias que eu estive com aquele saldo negativo para poder depois aplicar na fórmula, né? Então, veja bem, parece tudo muito confuso, mas não é. Eu vou fazer a leitura da tabela e o preenchimento da tabela para vocês poderem ver como que funciona. Bom, qual que é a regra? A regra é a seguinte. Só um minutinho, deixa eu só encostar a porta aqui, peraí. Eu tenho dois cachorrinhos, né? Os cachorrinhos têm uns brinquedinhos que ficam pitando aqui na minha cabeça, que Deus me livre. Bom, então o que acontece? Aí, vamos fazer a leitura, então. Gente, qual que é a leitura? Vem andando, desde o dia 1, você vem andando. Enquanto o seu saldo estiver positivo, não há motivo nenhum para se preocupar, beleza? Não há motivo nenhum. Então, perceba que no dia 10, o meu saldo era positivo, tá vendo? Mas, no mesmo dia, olha o que aconteceu. Entrou um movimento, né, de R$700 negativo. Paguei alguma coisa de R$700, aí o meu saldo negativou. Então, o que acontece? O meu saldo negativou no dia 10. Né? Então, é isso que eu tenho que perceber. Então, o primeiro saldo negativo que eu tenho na minha planilha são 200, né? R$200, está negativa lá, tá vendo? Desculpa, aqui você não precisa colocar negativo. Eu estou mostrando que o saldo devedor meu é de R$200. Se eu devo, ele é negativo, é lógico, né? Então, veja bem, aí, qual que é a ideia? Se aqui, nesse momento, o meu saldo se tornou negativo, eu vou continuar olhando para a minha planilha. E vou perceber o seguinte, ó. O próximo movimento que eu tive na minha conta foi no dia 15, tá vendo? Dia 10 estava 200 negativo e dia 15 foi o próximo movimento que eu tive. Ora, vem a pergunta, né? Quantos dias que o meu saldo ficou negativo de R$200? Bom, do dia 10 ao dia 15, eu venho aqui e coloco. Eu fiquei 5 dias com saldo negativo. Inclusive, eu já até deixei a fórmula apontada aqui, eu vou apagar para mostrar para vocês como é que faz essa fórmula. Deixa por enquanto aqui. Eu não vou calcular o saldo vezes dias ainda não. Vamos continuar acompanhando. Ó. Então, né, no dia 10, o meu saldo era R$200 negativo. Aí, o próximo movimento que eu tive foi no dia 15. Agora, perceba, aqui corre-se o risco de alguém errar a montagem dessa planilha. Por quê? Porque ele chega, que legal, dia 10 era 200, dia 15 passou a ser 500. Aí ele vem e coloca 500 aqui. Ó. Errado. Por que errado? Porque, lembre-se, você tem que analisar todos os movimentos existentes no dia e pegar o último saldo do dia. Então, por exemplo, imagina que estava R$200 negativo. Aí você pagou alguma coisa de 300, pagou alguma coisa de 200, o seu saldo negativo era 700, aí você depositou R$1.000 em sua conta. O seu saldo não ficou negativo. Não ficou negativo, ficou positivo. Então, você não pode tratar esses valores aqui, porque os movimentos... Somente ao final do dia é que o banco olha, deixa eu ver como é que ficou a situação nesse dia. Então, perceba que dos 3 movimentos existentes no dia 15, ao final do dia, eu tive um saldo negativo de R$1.100. Então, eu tenho que chegar na minha planilhinha paralela aqui e colocar, ó, 1.100. E o que eu devo saber também? Devo saber o seguinte, olha, no dia 15, fechou o saldo de 1.100 negativo. O próximo movimento na conta foi dia 22. Então quer dizer que eu fiquei 7 dias com saldo negativo de R$1.100, né? Aí, o que acontece? No dia 22, o meu saldo negativo era de R$1.200. Aí, o que acontece? No mesmo dia 22, eu tive mais um movimento, né, no caso, R$200. Na verdade, eu tive 2 movimentos, né? Um movimento de 100 e um movimento de 200. O que gerou, ao final do dia, um débito ou um saldo negativo de R$1.400, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco, ao final de um determinado dia, o meu saldo negativo estava R$1.400. Bom, então, onde que eu estou? Eu estou no dia 22. Qual que era o meu saldo? R$1.400 negativos. Coloquei aqui. Aí vem, qual que é o próximo dia que teve movimento? Dia 28. Legal. Então, dia 28... Do dia 22 ao dia 28, o que eu tenho? Eu tenho 6 dias, né? 6 dias. Bom, aí o que aconteceu no dia 28? No dia 28 eu paguei alguma coisa.
Ao pagar alguma coisa, né, o meu saldo ficou negativo ao final do dia em R$ 1.600. Então, o que eu faço? Venho aqui e coloco R$ 1.600, né? E perceba, como sempre no final do dia, né? Desculpa, no final do mês, que é feito o cálculo dos juros, então o meu saldo, ele prevaleceu, ou permaneceu negativo de R$ 1.600 até o dia 30. Não teve movimento no dia 29 e nem movimento no dia 30, né? Então, ao final do dia 30, eu estava com saldo de R$ 1.600, que permaneceu por quantos dias? Por 2 dias. Então, essa que é a forma de você montar, né, sua planilha paralela, né? Isso aqui não tem fórmula nenhuma, perceba que não tem fórmula, eu simplesmente fiz uma leitura na minha tabela e preenchi a minha tabela baseado no que eu li. Bom, agora eu tenho que fazer cálculos, né? Tem que fazer cálculos usando a fórmula, e é onde que eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Só fazendo um comentário importante, tá? O comentário importante é o seguinte. É lógico, né, gente, que não tem um funcionário no banco que fica calculando isso aqui para todos os clientes, né? Isso aqui é feito de forma automática. Confesso a vocês que não tive tempo, né, de analisar uma forma desses números aparecerem de forma automática, né? Mas é lógico que tem jeito e eu posso até depois pensar aí como é que pode ser feito isso. Creio que vai ser umas fórmulas meio malucas aí, um pouco complexas. Mas como a tabela aqui ela é tranquila, são apenas exercícios e tudo mais, então eu não vou me preocupar com isso aqui agora não. Porque é bem trabalhoso, né? Imagina você olhar isso daqui para, né, para fazer esse cálculo aqui. Tem sistemas para isso, então tem uma montagem automática de fórmulas para isso. Bom, conclusão agora, gente. Olha para você ver que interessante. Extremamente simples fazer o cálculo dos juros. Por que é simples? Porque o que eu tenho que fazer? Está vendo esse somatório de saldos vezes dia? Saldo vezes dias? É justamente isso. Ó. Essa coluna aqui que eu coloquei, SD, né, de saldo, vou até colocar SD aqui de maiúsculo, porque na fórmula está maiúsculo, né? SD, olha lá, SD vezes D, D minúsculo, só para ficar igual. D minúsculo, beleza. Opa, o que está acontecendo? D minúsculo, isso. Veja bem, o que é esse saldo vezes dia? Ora, eu tinha um saldo negativo de R$200 por 5 dias. Eu tinha um saldo negativo de 1.100 por 7 dias. Então, eu tenho que multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse. E depois que eu tiver os produtos parciais, aí é que entra esse símbolo do somatório, tá vendo? Então, esse somatório nada mais é do que o produto, a soma dos produtos parciais dos meus saldos devedores pela quantidade de dias que eu estive com esse saldo devedor. E, gente, a fórmula é extremamente simples. Como? Toda fórmula começa com igual. O que eu tenho que fazer? O que eu quero multiplicar? O saldo devedor, tá vendo? O que é multiplicação no Excel? É o asterisco. Então, ao colocar o asterisco, eu venho aqui e clico nessa célula, olha o que eu estou fazendo. Eu estou multiplicando o saldo devedor vezes a quantidade de dias. Ao dar Enter, olha o que ele me traz. Ele me traz, então, um saldo devedor vezes dia, né? Não se preocupe com esses valores, por que desse valor? Ah, meu Deus, é muito, é pouco? Não importa isso. O que importa é que o cálculo é feito dessa forma. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui e multiplico. Ó. Tá vendo? Desculpa, eu arrasto para poder aplicar, né, a fórmula. Por exemplo, ó, F2, eu estou multiplicando esse por esse. Aqui, F2, estou multiplicando esse por esse, tá vendo? F2, estou multiplicando esse por esse. E F2, eu estou multiplicando esse por esse. Então, ao copiar a fórmula, o Excel, inteligente como ele sabe que o que eu quero fazer em termos de produto é correspondente à linha onde eu estou. Então, perceba, gente, que interessante. Eu fiz a leitura da tabela, né, observando os movimentos e os meus saldos. Fiz, em paralelo, um levantamento de dados baseado no que de fato é necessário para eu fazer o cálculo. Fiz o somatório dos produtos dos saldos devedores vezes a quantidade de dias em que eu devia aquele saldo, né? E agora, o que eu tenho para fazer é só multiplicar. Vou até pegar essa fórmula aqui, ó. Pegar essa fórmula e colocá-la aqui embaixo, só para mostrar para vocês um maior aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que multiplicar esse valor de 20.300, né, que é o somatório dos saldos devedores multiplicado pelos dias, pela soma, né, do I, que é a taxa, e o IOF. Alguém abriu o microfone? Fecha, por favor, tudo bem. Ok. Então, veja esse parênteses, né? O parênteses está somando o quê? Está somando a taxa, né, de juros cobrada no cheque especial, mais a taxa que é cobrada pelo IOF. Então, eu vou somar esses dois caras, né?
e vou multiplicar por 20.300. É só isso que deve ser feito com o cálculo do juros. Então, vamos lá. Deixa eu ver o enunciado aqui, o que ele está falando para mim. Ó. Na verdade, ele já está até trazendo para mim ali. Ó. Ele está trazendo que o I, né, a minha taxa, deixa eu colocar aqui do lado, aqui, ó, o I, né, quanto que é o I? O I é 0,1% ao dia, que para fins de fórmula, né, é 0,1 dividido por 100. Nós estamos enjoados de saber disso, né? 0,1 dividido por 100. E o IOF, né? IOF é 0,04%, né, ao dia, que na verdade é 0,04 dividido por 100 para fins de fórmula. Então, o que eu tenho, gente? Olha o que eu tenho aqui. Então, eu tenho a taxa de juro e o IOF. Se você observar bem aqui, ó, ele está somando, né, a taxa de juro mais o IOF, está fazendo o quê? Está multiplicando pelo saldo, né, pela somatória, né, do saldo devedor vezes os dias. E que vai dar um juros de R$28. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Vou chegar aqui e vou colocar igual. Vou abrir parênteses. Inclusive, deixa eu só colocar uma formatação aqui, para ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui, ó, igual. Vou abrir o parênteses. Que parênteses, gente? Que eu vou somar a taxa mais a taxa. Ou seja, somei as duas taxas e fechei o parênteses. Tá vendo? Eu estou somando esses dois caras aqui. Por que eu não estou digitando o valor aqui dentro? 0,01%. Porque essa planilha, né, suponha que mudou a taxa de juro, né? Ao mudar a taxa de juro, basta colocar a taxa aqui, que automaticamente o resultado do juro ele vai ser atualizado de acordo com a nova taxa, né? Então, geralmente, a gente usa, é assim, o Excel. A gente manipula em fórmulas apenas os valores de células e alimenta-se as células com os dados devidos. Bom, e agora, o que eu faço? Eu multiplico por o somatório. Olha o que eu fiz. Então, eu somei essas duas células, tá vendo? Entre parênteses. Por que entre parênteses, gente? Porque existe aquilo que a gente chama de prioridade. Se eu não colocar o parênteses, sabe como o Excel vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Ele vai multiplicar o G12 vezes H7 e somar com o G11, de acordo com as prioridades. Então, quando eu coloco parênteses, eu estou deixando bem claro que eu quero que some primeiro para depois multiplicar. Olha o valor que vai dar. O valor que vai dar R$ 28,42. Detalhe, esse R$ 28,42 é o que ele vai pagar de juros. É aí que entra um detalhe importante, né? Os juros não é algo a ser pago. Então, olha para você ver que interessante. Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, e fizer assim, ó, igual a isso mais isso. Olha quanto que está dando. É verdade que o cara... Olha para você ver que coisa mais incoerente, né? É verdade que o cara devia R$ 1.600, né? E depois de calculado o juro, ele passou a dever menos? Não faz o menor sentido isso, né? É porque quando você copia essa fórmula daqui para cá, né? Quando você copia, o que você está fazendo? Você está aplicando a fórmula da soma, tá vendo? Eu estou somando esse valor com esse valor. Só que esse valor aqui, ele é negativo, né? Esse valor é negativo. Aí tem algumas formas de você fazer, né? Resolver esse problema. Qual que é a primeira forma? Inclusive, deixa eu colocar aqui centralizado, colocar vermelho, né? Uma das formas é você, deixa eu ver aqui, colocar aqui um sinal de menos, né? Perceba que, ao colocar o sinal de menos antes da fórmula, eu estou falando o seguinte, ó, que o resultado que der, eu quero ele negativo, né? Ou então, ao invés de somar aqui, ó, mais, né, como é que fala? Como saldo, ou colocar menos aqui. Poderia colocar menos aqui, só que aí, colocando menos aqui, você tiraria daqui, né? Daria o mesmo 1.628. Eu prefiro colocar do jeito que estava antes, né? Eu colocar aqui um menos, mostrando que se o saldo, se há um juro para pagar, é óbvio que isso aí é negativo. Então, percebam que, ao final, o que eu tenho? Eu tenho R$ 1.628,42, que corresponde precisamente ao que, de fato, a planilha está apresentando para você. Conclusão, revisando tudo que foi feito. Primeiro, coloquei todos os movimentos. Depois, calculei os saldos. Depois, alimentei essa planilha. Essa planilha, como deve ser alimentada? Procuro primeiro o saldo negativo. Vou colocar aqui os saldos negativos com a cor vermelha, só para mostrar para a gente que, nesse momento aqui, o saldo ficou negativo. Inclusive, gente, até aproveito e faço uso dessa deixa para mostrar para vocês um recurso interessante. Ó. Olha o que o Excel tem. Ó. O Excel tem um negócio chamado formatação condicional, que eu posso colocar aqui, ó, regras, deixa eu ver aqui, ó, regras de realce das células. Eu vou colocar aqui, ó, é menor do que, tá vendo? É menor do que. Se eu chegar aqui e colocar, então, é menor, formatar células que são menores do que
0. Vou colocar aqui, ó, 0. Aí olha o que ele fez para mim. Ok. Olha o que ele fez. Ele colocou já uma cor. Nessa cor aqui, ela pode ser... Como é que fala? Ela pode ser configurada. Você pode escolher a cor que você quer. Mas o legal é que, por exemplo... Gilberto, será que isso funciona mesmo? Vamos supor que o saldo aqui não era menos 200. O saldo aqui era R$800. Olha lá. Tá vendo? Ele não só colocou o 800 como preto, né? Sem a formatação de vermelho, como também as outras células seguintes, em função dos movimentos, ainda manteve o saldo positivo, tá vendo? Então, assim, esse recurso de formatar a célula é bastante interessante, né, que ele já te dá uma facilidade de levantar onde que está o negativo, né? Tem gente que tem dificuldade de visão, de repente ele não vê esse sinalzinho de menos aqui, tá vendo? Aí dificulta um pouquinho. Então, formatação condicional, explora esse recurso que ele é legal. Bom, conclusão, gente. Alimentei essa planilha a partir do meu primeiro saldo negativo. Quantos dias que eu tive com esse saldo? Quantos dias que eu tive com esse? Daí, com esse não, né? Lembrando que ao final do dia 15 eu tive com esse, 1.100, e por aí vai embora. Depois fiz o quê? Fiz o produto de acordo com a fórmula MPET, né, para chegar em um somatório dos produtos. Cheguei no somatório dos produtos, basta agora multiplicar a soma da taxa com IOF vezes o somatório do produto e eu tenho o juro final. Ok? Então, veja, gente, extremamente simples, né? A primeira vez que é vista, é óbvio que pode gerar uma dificuldade, mas razão pela qual, perceba aqui embaixo na minha planilha, olha o que eu fiz. Questão 1, atividade diagnóstica. Questão 2, atividade diagnóstica. Questão 3, atividade diagnóstica. Questão 1, atividade de aprendizagem. Questão 2, atividade de aprendizagem. Questão 3, atividade de aprendizagem. O que eu vou fazer com vocês agora é resolver essas questões para aplicar novamente esse conceito e ver questões, né, que podem ser cobradas, onde a solução difere um pouco do que foi apresentado aqui, né? Então, alguma pergunta, alguma dúvida até agora, para a gente partir para a primeira questão aqui? Não, né? Então, vamos embora. Essa questão aqui é uma questão que vai ser fácil de resolver pelo seguinte, ela é idêntica à anterior. Idêntica do ponto de vista de quê? Do ponto de vista de a montagem e alimentação das fórmulas, né? Então, olha o que ele está falando. Uma instituição bancária, né, cobra os juros do cheque especial no último dia de cada mês, cobrando uma taxa de juros simples de 0,2% ao dia e IOF de 0,08% ao dia. Para o extrato bancário a seguir, calcule os juros a ser pago pelo uso da conta garantida, sabendo que o último dia do mês é 30. Ou seja, lá no AVA está desse jeito, ele te apresenta essa tabela, né? Aí façam uso do Excel para facilitar a solução dessa questão. Como? Vamos alimentar a planilha, tá vendo? Eu já coloquei aqui para adiantar ou para a gente ganhar tempo. Perceba que lá no AVA, ele até mostrou aqui o momento em que negativou, tá vendo? Até mostrou. Inclusive, eu já vou até aproveitar, só para a gente ver o momento que vai negativar, eu vou aplicar aquele recurso que a gente acabou de fazer, a formatação condicional, realçar. Realçar é menor do que, vou colocar aqui menor do que 0, né? E vou dar um OK. Perceba que não aconteceu nada porque ainda não alimentei. Se eu colocar aqui menos 100, olha o que vai fazer, vai colocar vermelho, tá vendo? Vamos lá, vou alimentar a planilha. O saldo de transporte, R$100. Teve uma remuneração de 2.100. Ok. Depois, teve... já vamos colocar a fórmula para ir acompanhando o que vai acontecer? O que é essa fórmula aqui mesmo? É a soma do saldo anterior mais o movimento. Então, tem lá, R$2.200. Deixa eu copiar essa fórmula aqui para baixo, né? Copiar até aqui embaixo, tá vendo? Detalhe, tá vendo? Tá dando tudo 2.200, porque ele está somando com nada, né? Está somando com nada, tá vendo? F2 está somando com nada. Beleza, o que eu faço então agora? Inclusive, essa fórmula aqui, já deixa eu colocar um menos aqui, tá? Beleza, 2.100. Depois, teve um débito de R$300, menos 300. Ainda o saldo é positivo, tá vendo? Depois, menos 1.500. Ainda é positivo. Depois, menos 200. Ainda é positivo. Depois, menos 700. Agora vai aparecer a primeira célula vermelha aqui. Vai vermelhar tudo aqui para baixo. Quer ver? Ó? Menos 700, pronto. Depois, menos 300. Depois, menos 200. Menos 400. Menos 100. Menos 200 de novo.
e menos 200. Ok? Menos 200. Ok. Bom, agora o que eu faço? Vou fazer o preenchimento dessa tabela. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O primeiro valor negativo, menos 500. Então, eu chego aqui e coloco... Ah, detalhe, né? Não coloco, tá vendo? Eu já estava induzindo aquilo que eu falei que pode cometer de erro. Eu tenho que olhar para cá. Espera aí, começou com 500 no dia 15, mas teve outro movimento, teve outro movimento, teve outro movimento. Final do dia 15, R$ 1.400 negativo. Então, eu chego aqui e coloco 1.400. Ok. Quantos dias eu fiquei com R$ 1.500 negativo? Tá vendo? R$ 1.400 negativo. Do dia 15 ao dia 22. Então, 7 dias. Tá lá, ó, 7 dias. Depois, do 1.500 negativo, 1.400 negativo, no dia 22 teve um débito de 100. Então, meu saldo negativou em 1.500. Tem mais algum no dia 22? Não. Então, coloco 1.500 aqui, ó. Ok. Aí, o próximo. Eu fiquei 6 dias com saldo de menos 1.500. Então, eu chego aqui e coloco 6 dias. Próximo. No dia 28, teve um débito de R$200. Então, de 1.500 foi para 1.700. Mas teve um segundo débito no dia 28, que de 1.700 foi para 1.900. Logo, coloco o saldo negativo de 1.900. Quantos dias? 2 dias, né? 2 dias... 2 dias... 2 dias. 2 dias. Ok. É porque agora, do dia... que coisa... Tem um negócio errado aqui. Dia 28, 1.700 para 1.900. Ok, 2 dias. Mas, na verdade, o que acontece? Do dia 28 fechou com 1.900. Ok, fechou. Mas ainda prevaleceu por mais 2 dias por 1.900. Não faria diferença eu fazer isso aqui, né, gente? Colocar aqui, na verdade, 1.900 ficou 4 dias, tá vendo? Porque não teve movimento no dia 30. Olha o valor, 26.400, tá vendo? Ou colocar aqui que no dia 28 encerrou o 2.800, ou 1.900, e colocar de novo que o 1.900 prevaleceu por mais 2 dias. Não faz diferença, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui que o último saldo negativo que eu tive foi de 1.900 por quantos dias? Por 4 dias. Porque do dia 28 até o quê? Até o dia... Não, 2 dias, gente. Estou falando bobagem. 28 até o dia 30. Não é uma confusão danada aqui, ó. Então, conclusão, dia 15 ao dia 22, 7 dias com saldo de 1.500, 6 dias com saldo de 7 dias. 15 a dia 22, são 7, gente. 15 a dia 22, 7 dias. Aqui, 1.400, 15 a 22, 7 dias, tá ok. Aqui, 22 a 28, 6 dias, ok. Do dia 28 ao dia 30, 2 dias. Agora dá certo. Confusão que eu andei aqui. Bom, conclusão. O que eu tenho agora? Eu tenho 7 dias com saldo de 1.400 negativo, 6 dias com saldo de 1.500 negativos, 2 dias com saldo de 1.900 negativo. Beleza. Aqui eu já mantive a fórmula, né? O que é a fórmula aqui? Ah, gente, detalhe, né? Lembra que até então eu sempre usei essa fórmula aqui para somar, né? Igual a isto, mais isto, mais isto, mais isto, que no caso não tem nada. Só que essa fórmula ficou grande fazendo essa fórmula, né? Na aula passada, vocês lembram que eu disse para vocês que existe uma fórmula, né? Inserir. Opa, página inicial, travou aqui, só um minutinho. É aquela fórmula do somatório, né? Esse símbolozinho aqui, ó, lá no Excel, deixa eu só destravar minha máquina aqui, travou. Pronto. Perceba que aqui eu tenho o autossoma, tá vendo? Que quando eu clico aqui em autossoma, ele já circula o que teoricamente você quer somar. Você não pode confiar sempre nisso, não. Né? Mas ao ser circulado a área que você quer que some, você verifica se é realmente isso que você quer, dá Enter, ele já automaticamente soma para você. Gente, conclusão. Eu tive aqui o somatório de 22.600. Perceba que o que está acontecendo aqui? O meu último saldo foi 1.900. Essa fórmula está errada, né? Porque o que eu fiz aqui? Eu já coloquei o valor, né? Deixa eu ver como que eu fiz essa fórmula aqui. Deixa eu fazer essa fórmula do mesmo jeito que eu fiz a outra, porque aqui, olha como é que eu fiz, gente. Olha aqui, ó. Ela ficou bem mais complexa, tá vendo? Ficou bem mais complexa. Vamos fazer ela da forma mais simples.
Porque dentro da fórmula aqui, eu envolvi o 0,2 dividido por 100, tá vendo? Quem é H12? H12 é esse cara aqui, ó, esse 0,2. E eu dividi por 100. Por isso que a fórmula ela ficou meio bizarra, meio complexa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o 0,2 aqui, né? 0,2 dividido por 100. Por quê? Porque o enunciado está falando isso para mim aqui, ó. 0,2 é a taxa de juros. E, né, o 0,08 igual a 0,08 dividido por 100. Agora eu faço o que eu fiz anteriormente, né? O que eu vou fazer? Vou chegar aqui e colocar igual, vou abrir o parênteses, vou multiplicar não, a forma é somar, né? Vou somar esse valor com esse valor, pronto. E vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar pelo somatório. Então, coloco aqui o asterisco, que é o produto, e o 22.600, que é o somatório, conforme nós vimos anteriormente. Pronto. Olha o que está dando. Está dando 1.900 e... às vezes você está perguntando assim, Gilberto, lá você colocou um menos aqui, né? E aqui já está dando o valor correto, né? Que é 1.900 negativo, somando com os juros. Aí vai dar 1.963. É porque essa fórmula aqui, eu coloquei o menos aqui dentro, tá vendo? Então, você pode fazer de várias formas. Então, só para ficar igual ao que eu fiz aqui anteriormente, ó, só para ficar igual aqui, ó, eu vou colocar do mesmo jeito. Vou colocar aqui essa fórmula, né, que é igual a isso mais isso, porém, essa fórmula aqui eu vou colocar ela negativa. O valor do juro tem que ser negativo. Logo, né, o valor no dia 30, depois de aplicado o juro, mediante o uso do cheque especial em alguns dias aqui, gerou um saldo negativo de 1.963. Esse valor de 1.963, ele passa para o dia 1º como sendo de transporte, né, do próximo mês. Então, ele entra o próximo mês com valor negativo de 1.963. Então, ele já entra negativo no próximo mês, né? Então, tá aí. Primeira questão resolvida, né? Aplicando tudo que foi visto no exemplo do seu livro, do material. Vamos para a segunda questão, que ela é diferente. Tá vendo? A segunda questão, ela não tem objetivo de você montar a tabela, não. Ele já está te dando. Na verdade, ela é até mais fácil, né, se a gente for pensar. Por que ela é mais fácil? Porque ela já está dando para a gente qual que é o somatório aqui, ó. Ela já está dando para a gente qual que é o somatório. O que é esse somatório aqui? Vamos dar um zoom. Ó, opa, vou dar um zoom aqui, ó. Esse somatório aqui, ó, ele é o que a gente estava fazendo na planilha que tinha os movimentos, né? Só que essa questão, ela já deu para a gente o somatório. Ou seja, nós não temos que nos preocupar em fazer o quê? Não temos que nos preocupar em saber quais foram os movimentos diários e fazer toda aquela análise que nós fizemos nessa planilha aqui, ó. Nessa planilha. Porque ele já deu para a gente esse valor aqui, ó. Então, toda etapa de preencher a tabela, de calcular quantos dias a gente esteve com aquele saldo devedor e fazer o somatório, a gente não precisa se preocupar nessa questão, porque ele já deu isso para a gente, beleza? O que ele quer que a gente faça, então? Ele quer que a gente faça isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a fórmula. Aqui, ó, fórmula. Ctrl C. Ele quer que a gente... Deixa eu colocar a fórmula aqui, ó. Determina o valor dos juros. Ele quer que a gente soma os juros mais o IOF e multiplique por esse valor aqui, ó. Olha que questão mais simples, né? Então, vou colocar aqui qual que é o juro e qual que é o IOF. IOF. E qual que é o somatório? Vou até colocar aqui o somatório. Vou escrever de português aqui para ficar mais facilitar a minha vida. Somatório. Somatório. Beleza. Qual que é a taxa? É 0,23% ao dia. O que eu faço, então? Igual a 0,23 dividido por 100. Beleza. Qual que é o IOF? É 0,05% ao dia. Então, é igual a 0,05 dividido por 100. Né? Nós já estamos enjoados de saber o porquê do dividido por 100. O somatório, gente, o somatório é 103.500. 103.500. Beleza. Então, olha o que ele quer. Né? Ele quer que a gente calcule os juros. Então, vou chegar aqui e vou colocar aqui juros. Juros vai ser igual ao quê? Igual a, vou abrir o parênteses, somar esse valor com esse valor e multiplicar por quem? Por esse valor aqui, ó. Vou dar Enter. Olha lá. R$ 289,80. Nós temos a resposta correta, a letra E, tá vendo? R$ 289,80. Gente, cuidado, né? Que aqui ele está pedindo apenas os juros, não é negativo. Você vai estar pagando de juros R$ 289,80.
Nós não estamos nos referindo a saldo positivo ou negativo. É quanto que você está pagando de juros. Ok? Então, assim, questão extremamente simples, né, de se resolver. Quer colocar uma planilhinha aqui, uma bordazinha aqui, para poder ficar mais bonitinho. Vou aumentar um pouquinho aqui. E também colocar uma bordazinha aqui. Muito bem. Questão extremamente tranquila de se resolver. Beleza? Bom, vamos lá para a questão 3, então, da atividade diagnóstica, né? O que a questão 3 nos pede? Eu acho que... Deixa eu ver, questão 3. Ok. O que ela está pedindo? Ela está dando saldo devedor, né? Está dando alguns juros aqui. Cara, essa questão aqui, vou até fazer o seguinte, ó, Ctrl+C, né? Vou colocar aqui a fórmula, que é o que a gente vai ter que usar, né? Tem que colocar mais pertinho aqui, ó. A fórmula que a gente vai ter que usar. Vou até tirar uma cópia disso daqui, Ctrl+C, né? Vou colocar aqui, Ctrl+V. Deixa eu ver onde que eu coloquei a fórmula. Eu coloquei na C18. Então, vou colocar no mesmo lugar. C18, está aqui. Okay. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar esses dados aqui. Ele quer que eu calcule os juros, ó, tá vendo? Então, é a mesma coisa. Eu só vou alimentar esses dados aqui, né? E os juros vai ser calculado de forma automática, que é uma fórmula. Agora, muita atenção. É a seguinte, só tem uma pegadinha nessa questão aqui, né? Qual que é a pegadinha? Pegadinha é o seguinte, vamos ver... Um ao mês e um ao dia? Exatamente. E o que ele testa em termos de conhecimento? É se você lembra, né, que a taxa, tanto para a IOF quanto para a taxa de juros, ela é ao dia. Então, ambas têm que estar ao dia, né? Então, vamos lá. Qual que é o somatório que eu tenho? 360.200. 360.200. Aí ele me deu o IOF que já está ao dia. Então, vou chegar aqui e colocar igual a 0,06 dividido por 100. Pronto. Aí, deixa eu só fazer um teste aqui. Se ele apresentou uma resposta induzindo você ao erro. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou colocar o que a gente, talvez despercebido, faria. Colocaria aqui igual a 7,5 dividido por 100. Né? Olha lá. Ele é gente boa. Ele não está te dando aqui nenhuma opção te induzindo ao erro. Né? Tipo assim, se você não ficar atento a esse detalhe, a resposta do juro seria essa. Aí você iria e marcaria aqui. Ó. Gente boa. A questão foi até gente boa. Porque, por exemplo, suponha que você faça isso daqui, de cara você vai ver que tem alguma coisa que você está fazendo errado, que não tem nenhuma resposta apresentada como isso aqui. Então, o que está errado? Está errado que eu não posso colocar 7% e meio, porque 7% e meio é ao mês. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir o 7,5 por 30, né? Por 30. Aí perceba o que está acontecendo. 7,5% dividido por 30 é 0,25 ao dia. Se isso aqui é ao dia, o que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que chegar aqui agora e dividir por 100, que é o que, de fato, eu preciso jogar na fórmula. Aí, ao dar Enter, o que ele está trazendo para mim como resposta? R$ 1.116,62. Então, eu tenho aqui R$ 1.116,62, né? É a opção B, né? Que tem apresentado como resposta correta aqui. Então, perceba que a questão também é extremamente tranquila, né? É uma questão bem tranquila mesmo. Bom, aí encerrou-se, né, a atividade diagnóstica da pré-aula. Agora a gente vem na atividade de aprendizagem da pós-aula. Então, vamos nessa questão. Perceba que essa questão, né, o que ele faz? Cliquei sem querer no Word aqui. O que ele faz? Ele traz novamente uma questão onde a gente tem aqui... a gente tem que aplicar os conceitos lá da planilha, né? Perceba uma coisa, deixa eu até voltar aqui, copiar a mesma fórmula, copiar essas duas fórmulas aqui, para deixar correta, né? A mesma fórmula, ok, Ctrl+V. Beleza. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu já montei a planilha toda, blá, 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 vocês viram como, aqui já está o somatório, aqui o alimento aqui com o IOF, blá, 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 e vai estar tudo calculado direitinho. Bom, o que eu tenho, então? Olha os dados aqui, ó, de transporte, ou seja, eu entrei o mês com R$100 positivos. Deixa eu aplicar a formatação, né? Essa formatação aqui, formatação condicional, 0, né? Aqui, ó, tá vendo? Preenchendo vermelho claro e texto vermelho escuro. Vamos tirar aqui, vamos colocar só preenchendo vermelho claro, preenchimento vermelho claro. Só isso aqui, ok. Não, errei aqui.
Deixa eu selecionar de novo. Já está pensando, por que você não está fazendo até aqui embaixo? Eu poderia fazer, mas é porque a planilha já está trazendo bem claro para mim que os movimentos são só esses, tá? Então, deixa eu colocar aqui formatação condicional. Formatar células que são maiores? Não, são maiores não, são menores. Eu quero que são menores. Formatação condicional. Realçar é menor do que. Pronto. Aí vou colocar aqui 100, não, 0, menor do que 0. Ok. Então, ó, R$100. Aí, o que eu faço aqui agora? Remuneração, 1.500. Positivo. Depois, menos 900, menos 800. Deixa eu colocar a fórmula aqui, né, para a gente ver colorir ao mesmo tempo. Mais isso, né? Deixa eu copiar essa fórmula até aqui. Pronto. 900 ok. Menos 800, depois menos 300 e depois menos 200. Ok. Pronto. E agora, qual que é o próximo passo? Próximo passo... Não, negócio aqui. Ah, tá. Não trouxe o valor correto, porque... Tá vendo que interessante, gente, como que é Excel? Eu copiei essa fórmula de outra planilha, daqui. Aí, eu observei que quando eu alimentei esses troços aqui, não mudou aqui embaixo, tá vendo? Aí eu dei um F2. Olha o que o F2 está me mostrando. O F2 está me mostrando que ele está somando essas duas células aqui, ó, tá vendo? Essas duas células. Só que isso daqui é porque lá na outra planilha eu tinha dados até nessa linha aqui, ó. Só que aqui não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer até o último movimento. No caso, é isso aqui, ó. O último movimento vai dar 600 negativo. Bom, e agora? Vamos preencher essa tabela aqui, que é o que teoricamente dá mais trabalho, né? O que eu faço aqui agora? Primeira vez que negativou o meu saldo foi no dia 10 com R$100. Então, vou colocar aqui R$100. Pronto. Esse saldo se manteve negativo do dia 10 até o dia 15. Então, eu tenho 5 dias com esse saldo de 100 negativo. Depois, no dia 15, virou 400. E manteve-se 400 do dia 15 até o dia 22. Então, R$400, eu tenho aqui 7 dias. Beleza. Quando chegou no dia 22, teve um movimento que gerou o saldo negativo de R$600. E, né, do dia 22 até o dia 30, tá vendo? Dia 22 até o dia 30, manteve-se o saldo de 600. Conclusão, eu tenho 8 dias com esse saldo. Logo, o somatório dos saldos, né, é R$8.100. Beleza. Inclusive, para fins de montagem da fórmula, eu já coloquei aqui onde alimentar o IOF e a taxa. Qual a taxa de juros que eles estão dando para a gente? Ó, a taxa já está ao dia, né? Então, tanto a taxa quanto o IOF já está ao dia. Então, vou chegar aqui, a taxa é de 0,2, tenho que dividir por 100. E aqui, a taxa é de 0,07, igual a 0,07 dividido por 100. Pronto. O que eu tenho lá? Eu tenho R$600 negativo. Então, a minha fórmula está errada. Olha o que está errada. Ela está somando o último saldo negativo com uma célula que não deveria ser essa. Deveria ser o quê? O cálculo dos juros. Olha lá, agora eu estou somando o último saldo negativo com o cálculo dos juros. Dou Enter, R$621,87. Vocês podem olhar lá no AVA, eu não trouxe as opções aqui, mas lá no AVA ele tem essa opção, né, de R$621,87, que é o que ele quer que seja calculado aí de tal. Determina o saldo, né? Então, o saldo no dia 30 é menos R$621,87. Então, questão também bem tranquila. Perceba que o assunto ele é tranquilo, né? Não tem grandes dificuldades. Vamos lá agora para mais uma questão que é parecida com aquelas lá para trás, né? Vamos ver o que eu tenho de dados aqui. Inclusive, deixa eu copiar essa fórmula, porque ela é bem parecida com essa questão. Copiar Ctrl+C, vou vir aqui e dar um Ctrl+V. Ctrl+V. Opa, não copiei certo. Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Vamos ver o que eu tenho de dados. O que ele está falando para mim? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó. Ô, Gilberto, eu me perdi nessa daí. Qual seção que é essa? Essa é a seção 4.4. Questão 2 da atividade de aprendizagem. Ah, tá. Não. Beleza. Ok. A 4.4 eu sei. Eu estava na dúvida se era a diagnóstico ou a aprendizagem. Obrigada. Okay. Ótimo. Então, beleza. Vamos lá. Uma conta garantida teve uma cobrança de juros. Ah, aqui tem um detalhe. Olha, você vê que interessante.
Aqui, nesse caso, ele está dando para a gente os juros. Tá vendo? Então, ele não quer que calcule os juros. Então, deixa eu pegar a fórmula aqui, só para a gente lembrar bem o que é que está querendo a questão. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, agora ele entregou para a gente os juros. Então, vamos ver qual que é os juros. Os juros é R$ 105,93. É isso que ele está dando para a gente de dado, né? Outra coisa que ele está dando de dados para a gente. Cobrou de juros R$ 105,93, né? Uma conta recal, taxa de juros, tal. Olha a taxa de juros, né? Primeira coisa, ao dia, então tá certo, né? A taxa que ele deu de juros é igual a 0,57 dividido por 100, que é a taxa ao dia de juros simples, e o IOF é 0,072. Então, 0,072 dividido por 100. Olha o que ele quer que ele calcule, gente, o somatório. Então, olha você vê que interessante. Se eu tenho juros, olha o que eu tenho. Eu tenho juros, vou até aumentar essa fórmula aqui, ó. Vou aumentar essa fórmula. Ó, o que eu tenho? Eu tenho os juros, que é 105,93, tenho o I e o IOF, que são esses dois caras aqui, ó. Conclusão, como esse cara aqui, ele está multiplicando o somatório, tá vendo? Está multiplicando o somatório, basta eu pegar esse cara aqui e passar para o outro lado dividindo pelos juros. Aí, ao pegar esse cara aqui somado, dividindo pelos juros do lado de cá, eu tenho o que ele quer, né? Que, no caso, qual que é o valor do somatório, né? De acordo com a questão lá. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer. Eu vou chegar aqui e vou colocar assim, ó, que o somatório, inclusive, vou até pegar esse cara aqui e colocar aqui embaixo. Geralmente, eu gosto de colocar embaixo o que ele quer que calcula, né? Então, vou colocar aqui e vou colocar aqui. Pronto. O que é o somatório, então? Igual quem? Os juros dividido por quem? Dividido pela soma disso mais isso. Fecha parênteses. Percebam uma coisa. De novo, eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Ó, de novo, eu chamei a atenção. Ó. Opa, peraí. Ó, de novo, eu estou dividindo por um parênteses, tá vendo? Por quê? Por causa de questão de prioridade, gente. Vocês têm que ficar atento a isso. Se você não coloca o parênteses, ele vai dividir o D20, que é os juros, pelo D18, que é a taxa, e depois somar com 0,0062. Tá? Um valor completamente diferente, devido à prioridade. Cuidado com isso. Conclusão. Ele quer saber qual que é o somatório. O somatório é 16.500. O 16.500 é a letra A. A resposta correta para essa questão é a letra A. Lindo, né? Fala a verdade. Muito lindo. Vamos para a última questão, então, né, que é extremamente tranquila. Quer dizer, a última questão, acho que ela tem uma pegadinha aqui, de mau gosto. Vamos ver o que é que ela quer. Deixa eu só aumentar o zoom aqui um pouquinho. Vamos ver o que ela quer. Uma conta garantida, cobre o IOF de tanto, teve um saldo somatório de saldo de tanto e cobrou um juros de tanto. Determine a taxa de juros simples. Ele quer calcular a taxa de juros simples. Então, vamos lá. Vamos pegar a fórmula. Vamos trazer a fórmula para cá para ver o que ele quer. Então, ó, a fórmula é essa. Coloquei aqui. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu aproveitar esse. Ele quer que calcule a taxa de juros, né? Então, deixa eu pegar essa tabelinha aqui. Deixa eu trazer para cá. É só para facilitar algumas coisas. Vamos ver o que eu tenho de dados. Eu tenho de dados o somatório, que é 25.600. 25.600, beleza. O que eu tenho mais de dados? Eu tenho a taxa de juros. Ó, nós temos uma conta garantida cobre IOF de 12,60. Atenção, IOF, vou até escrever do lado aqui, ó, 12,60, 12,6 ao semestre. Tá vendo? Ao semestre. Olha o que ele está fazendo. 12,6 ao semestre. Então, é lógico que eu não vou colocar 12,6 aqui. Gente, eu tenho que transformar ao semestre ao dia. Você tem noção? Depois, o que ele me deu? E cobrou taxa de juros. Não, e cobrou juros. Ele me deu juros. Ó. Os juros que ele cobrou foi R$ 145,92. Tá vendo? Determine a taxa de juros simples. Olha o que ele quer. Ele quer isso aqui. Ó. Ele quer essa taxa de juros. Só que é o seguinte, o que acontece? Deixa eu colocar centralizado aqui. Ó. O que falta fazer? Duas coisas. Falta eu colocar aqui qual que é o IOF, né? Falta eu colocar qual que é o IOF e depois, né, fazer o cálculo de quem? Fazer o cálculo do I. Perceba que o I está aqui dentro. Ó. Então, vai ser uma novela danada. Olha o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que passar o somatório dividindo pelos juros.
Depois, a gente vai ter que passar o IOF que está somando, passar para o outro lado subtraindo, né? Aí a gente chega no I. Mas vamos por parte primeiro. Como chegar no IOF em uma taxa de juros ao dia, sendo que foi me dado ao semestre? Primeira coisa, eu pego o tal... Vou até colocar aqui, né, gente? Vou colocar aqui... Vou trazer isso aqui para baixo, para ficar mais didático. Vou colocar aqui 12,6. Isso aqui é ao semestre, né? AS. Se é ao semestre, eu vou transformar ao mês. Ao mês eu pego o quê? Pego esse valor e divido por quanto? Por 6. Tá vendo? Por 6. Pronto. Agora eu tenho ao mês. Se eu tenho ao mês, eu vou transformar isso aqui em ao dia. Como que eu faço isso? Inclusive, deixa eu colocar centralizado para ficar bonitinho. Pronto. Como é que eu faço ao dia? Eu pego o ao mês e divido por quanto? Divido por 30. Pronto. Só que isso daqui, na fórmula, não é 0,07, né? Eu tenho que jogar 0,07 dividido por 100, né? Sempre lembrando que é a taxa ao dia, para a fórmula eu tenho que dividir por 100. Então, veja lá, o que é que eu trouxe? O que eu tenho? Agora, é a aplicação da fórmula, né? Vamos por parte, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até fazer de forma bonitinha, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou calcular esse cara aqui, ó. Vou calcular esse cara. Pronto, vou colocar aqui. Quanto que é I mais IOF? Isso aqui vai ser igual? Ó, igual. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar os juros. O que é os juros? Os juros é esse cara aqui, ó. Ó, desculpa, aqui, esse cara aqui, ó. Então, vai ser os juros dividido pelo somatório. Porque o somatório, que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou dividir pelo somatório. Pronto. Olha o que eu já sei, gente. Eu já sei quanto que é I mais IOF. É igual a esse cara aqui, ó. I mais IOF. Agora, perceba uma coisa. Eu vou colocar o I igual. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que passar, né? Quanto que vai ser... deixa eu só colocar isso aqui alinhado à esquerda aqui, ó. Só um minutinho. Pronto. Inclusive, deixa eu trazer um pouquinho para cá. E nessa célula aqui, colocar um igual alinhado à esquerda. Só para ficar bonitinho. Pronto. Pronto, inclusive eu poderia colocar até aqui do lado. Então, olha o que eu fiz. Inclusive, eu sou tão detalhista que como é que fala? O parênteses não veio junto, então ele tem que vir, tá? Só para ficar bem feito. Beleza? Então, vou trazer esse cara aqui e vou colocar aqui, ó. Pronto. Só para vocês entenderem direito o que está acontecendo. Então, veja bem. Eu tenho que esse cara aqui está multiplicando parênteses, então ele passa para o outro lado dividindo. E é o que eu fiz, ó. Olha lá, F2 é igual a juros dividido, né, pelo somatório, que deu esse valor aí, ó, 0,0057. Né? Agora, perceba, não está somando I mais IOF? Eu não quero saber qual é o valor de I. Basta, então, pegar o valor de IOF que está somando e passar para o outro lado subtraindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar igual, que é uma fórmula, né? Esse valor, que foi a divisão, menos quem? Menos o valor de quem? Do IOF. Tá vendo? Então, eu estou fazendo uma subtração. Ó. Eu poderia digitar os valores aqui na fórmula? Poderia, gente, mas o objetivo do Excel é que você trate as fórmulas como células, para que quando você mude os valores nas células, automaticamente reflita-se no valor resultante, né? Pronto. Olha o que ele trouxe para mim. Então, ele trouxe 0,005. Aí, essa questão, ela é tão... ela está judiando tanto da gente. Olha o que ele está trazendo aqui, cara, como opções de resposta. Olha, ao triênio. Ao triênio. Então, vamos lá. O que é 0,005? Isso aqui é a taxa de juros ao dia. Aí, olha o que eu vou fazer para chegar no triênio. Né? Inclusive, vou até colocar aqui centralizado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar isso aqui em ao mês. Então, o que é ao mês? Ao mês é o ao dia vezes quanto? Vezes 30. Beleza. Aí, se é ao mês, eu vou transformar isso aqui em ao ano. AN, né? Ao ano. AA, né? Ao ano. Ao ano. Aí, o que acontece? Ao ano, basta multiplicar o ao mês por quanto? Por 12. Doideira, velho. Por 12. Agora, presta atenção. Não é ao triênio. Então, 1,8 é ao ano. Então, ao triênio, que eu vou chamar de ao AT, né? Basta pegar o quê? Pegar o valor ao ano e multiplicar por quanto? Multiplicar por 3, né?
Só que é o seguinte, esse 5,4, para eu transformar em porcentagem, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por quanto? Por 100, né? Porque é 5,4, né, é o valor aritmético, né? Mas não está aplicado a porcentagem. Para eu aplicar a porcentagem, ou aparecer o valor de porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100, né? Inclusive, né, gente, só fazendo parênteses, né? Quando você faz isso aqui no Excel, por exemplo, 5,4, você chegar aqui e clicar na ferramentinha porcentagem, tá vendo? Olha o que ele vai fazer. Ele já vai fazer essa multiplicação por 100 para mim, tá vendo? Aqui está no formato de porcentagem. Antes não estava não. Mas só, vamos colocar aqui um símbolo de porcentagem. Em porcentagem é o quê? É o valor resultante vezes 100, que aí vai dar 540%. E que, no caso, a resposta da questão é a letra A, né? Não. Cadê a resposta? A letra E. A resposta correta. Então, viram o caminho que eu tive que fazer? É uma questão fácil, porém ela exigiu bastante da gente, né? Exigiu um conceito matemático aqui, exigiu também uma conversão de ao semestre para ao dia. Depois, ao chegar na taxa de juros, transformar em ao dia em ao trimestre, né? Para eu poder, desculpa, ao triênio, né? Para eu poder achar a resposta correta. Ufa! Com isso, crianças, né? Apresentado o assunto, feito todos os exercícios, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, estou aberto a esclarecimento de dúvidas. Deixa eu ver como é que está a minha sala, né? 13 pessoas. Deixa eu só dar um print aqui. Na verdade, vou dar vários prints. Eu vou dar um print aqui para ver quais pessoas estão na sala. Né? Mais um print aqui. Beleza? E vou dar mais um print aqui, só que com a planilhinha aberta aqui agora. Deixa eu pegar uma questão legal aqui. Isso, essa daqui. Para ficar bonitinha a tela. Vou trazer aqui para baixo. E printar. Ok. Crianças, dúvidas? O que vocês acharam desse assunto? Tranquilo? Difícil. Me ajuda aí. A última é difícil, mas as questões até que nas primeiras não, tranquilo. Vocês devem ter percebido que é um assunto bem importante, né? Até para a nossa vida pessoal aí. Conta pessoa física. Esses bancos que você pegou aí, tá bonzinho, os juros deles baixinhos. Né? Vai nessa que é isso. Na verdade, eu acho que o material ele tinha que trazer uns juros mais pesados para desestimular o uso dessas coisas, né? A pessoa assustar, nossa, será que é isso? Né? Olha aqui para você ver, olha, isso que você falou é a Daiane? Você aprova, é isso mesmo. Quem que falou aí? Foi a Daiane? Não, é a Kátia. Kátia. Ô, Kátia, olha para você ver. Olha se não estimula a pessoa a usar, olha, R$28 de juros, ó. Olha para você ver. Pois é, 1%. Que taxa é essa? Nossa, você tá doido. Juros de cheque especial é 12, 13. 19, dependendo do banco. 19, né? Tá vendo? Eu, graças a Deus, eu tem um bom tempo que eu não faço uso desse raio, desse trem. De vez em quando a gente recebe uma mensagem, né? Parabéns, né? O seu cheque especial mudou de tanto para tanto, né? Como se fosse uma grande vantagem. Eu não vejo vantagem nenhuma nisso. A vantagem é diante de um cenário, né? Onde você precisa, né? Por algum motivo pessoal, né? Aí você ter onde se amparar. Você vai pagar caro por isso, mas é uma solução para o problema. Mas, de fato, isso aqui não pode ser usado, né? Enfim. Dúvidas? Ô, Gilberto. Pois não? Essa tabela aí, você vai estar disponibilizando ela para a gente ou é para fazer igual a gente fez a anterior? Essa eu vou disponibilizar, porque ela é muito simples de fazer, né? Aí para vocês brincarem com as questões aqui e tudo mais, para ver como é que foi resolvido. Inclusive, é essa mesmo que eu vou enviar lá para vocês. Beleza, obrigado. Eu vou colocar lá no momento aula da sessão 4.4. Aí vocês pegam essa planilha lá. Beleza. Mas a outra, gente, quem ainda não fez aquelas duas planilhas, faça. Por quê? Deixa eu aproveitar a deixa, né? Hoje eu vou estar pensando como que vai ser a prova. Mas já adianto, né? Eu pretendo fazer a prova assim. 8 questões, uma questão de cada sessão, né? Nós estudamos a unidade 3 e a unidade 4, cada unidade tem 4 sessões, então tirar uma questão de cada sessão. Aí você vai perguntar, mas como é que a gente vai fazer
por exemplo, da aula passada. Por isso que eu estou falando, é importante você ter essa planilha, né? Porque certamente vai ser uma questão do tipo. Você vai ter que fazer uso dessa planilha, printar e colocar no arquivo, alguma coisa nesse sentido. Então, quem não fez a planilha pode ter dificuldade aí. Quem vai pegar a planilha com o colega, o problema é dele, né? Sua cabeça é seu mestre. Mas o meu objetivo na aula passada era trazer não só o conhecimento do assunto, mas também fazer uso da aplicação de conceitos de Excel, que não tenha dúvida que é extremamente importante. Beleza? Gilberto, Pois não? Pois não? perdi a última aula e ainda não entrei para ver. Nela você ensina como fazer a planilha ou você disponibiliza ela? Não, tem que fazer, né? Ensina a fazer. Quem está falando? Kátia. Kátia, eu ensino nos mínimos detalhes. Na verdade, a aula foi uma aula de Excel / matemática financeira. Eu ensino nos mínimos detalhes, nos mínimos mesmos. Inclusive, na hora que eu aplico um recurso do Excel, eu falo sobre ele detalhadamente. Inclusive, né, gente, eu vou abrir essa planilha, vou tirar algumas dúvidas aqui, mas, honestamente, não há necessidade de eu falar tudo de novo, porque eu falei nos mínimos detalhes sobre a montagem dessa planilha. Aí a sugestão que eu dou é o seguinte, porque, por exemplo, eu não sei aonde que está a dúvida específica de cada um. A sugestão que eu dou é, veja a aula veja a aula de semana passada, vá fazendo essa planilha. Se em um dado momento garrou, tipo assim, pô, mas espera aí, como é que o Gilberto fez isso? Mesmo vendo o vídeo, eu não estou entendendo. Pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo a entender. Beleza? Então, a planilha que a gente usou foi essa daqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Cadê? Price. Tem duas tabelas aqui, né? Cadê? Tá aqui, ó. Kátia não estava na aula? Não vai assustar com a planilha, não, tá, Kátia? Deixa eu ver. Uai. Não, tá aqui. Assusta sim, Kátia. Trem é terrível. Assusta não, Kátia. Ai, Jesus. Deixa eu... Aqui, ó. Então, essa planilha aqui, ó. Esta planilha aqui, ó. Eu ensino minuciosamente, inclusive até a formatação. Deixa eu eliminar alguns lixos aqui, né, só para ficar legal. Eu ensino até a questão minha matemática mesmo. Até a formatação, cara, eu mostrei passo a passo como é que monta, né? Não, mas o que eu fiz aqui foi o seguinte, tá vendo essas fórmulas, né? Tá vendo essas fórmulas aqui, ó? Sim. Desenvolver essas fórmulas, respectivamente, no ponto onde que ela deve ser desenvolvida, aí na aula, no contexto do que significa, né, o sistema de amortização constante, o que significa price, eu explicava a fórmula, né? E recursos do Excel. Por exemplo, você chega numa fórmula igual essa aqui, eu vou dar F2, ó, tá vendo? Dei F2. O que ele está fazendo para calcular os juros? Ele está multiplicando o saldo devedor anterior pela taxa de juros. Aí lá eu comento sobre o porquê desse cifrão aqui na fórmula, tá vendo? Para travar a célula no momento em que eu copio a célula, porque a intenção aqui realmente é copiar a célula. E assim, cara, nós ficamos, né, a parte da manhã toda, passo a passo, montando nos mínimos detalhes, explicando passo a passo o que é que cada uma dessas fórmulas faz, né? Então, é isso. Dúvidas? Não, tranquilo, vou entrar lá. Tá, Kátia, mas vai realmente, passo a passo. Uma dica para todos, né? Se você está montando essa planilha, aí chegou nessa fórmula aqui, você viu o vídeo, não entendeu. Viu de novo, não entendeu. Viu uma terceira vez e não entendeu, mesmo pausando, pode mencionar. Ô, Gilberto, lá no minuto tal da aula, o que você quis dizer com aquilo? Como é que é isso mesmo? Eu não consegui entender. Pode mencionar, gente. Com o maior prazer, eu darei atenção para você. Tá ok? Ok. Ô, Gilberto. Pois não? Então, sua prova vai ser da sessão 3 até a sessão 3 e 4, não é isso? A 1 e a 2? Não, a 1 e a 2 não entra, né? Agora, cuidado, né? Quando eu falo que a 1 e a 2 não entra, pode ser que tenha questão na prova que exija, por exemplo, conversão de taxa equivalente, né? E taxa equivalente é lá do início. Fique atento a essas coisas, né? Cuidado. Não. Daí tá tranquilo. Tranquilo. Mas o foco da prova é a unidade 3 e 4. Uma questão de cada sessão. Só isso. Né? Vai ser, na prova passada, acho que eu dei 10 questões, vão ser só 8 questões. Eu vou gerar um arquivo do Word bonitinho, vou publicar, eu tenho que olhar, mas vou publicar o comunicado, vou olhar o comunicado oficial, mas me parece que tem que ser
publicado no Encontro 4, no Encontro da sessão 4.4. Eu vou olhar direitinho, não estou bem ciente, não. Mas eu vou comunicar a vocês. Gente, está lá, tal. E quais que são as regras, né? Quais são as regras para essa prova? Uma regra que eu já sei, ela deve estar aberta às 9 horas da manhã na segunda-feira. Aí eu tenho que ver se mudou alguma coisa em relação ao prazo que vocês vão ter para desenvolvê-la. E aí, gente, quais erros que a gente não deve cometer da prova passada, né? Olha, nós fizemos um trabalho, né, com bastante calma, onde eu apresentei para vocês um programinha para facilitar o arquivo ficar pequeno para poder ser enviado. Uma coisa que eu vou pedir encarecidamente para essa prova é que vocês tenham capricho, porque eu sofri muito para corrigir a prova, né? Uma coisa, fotos escuras, letras confusas. Então, preciso mais capricho, né? Por exemplo, tinha gente que pegava o celular, tirava foto de uma posição meio diagonal, meio de cabeça para baixo, torta. Não, coloque ela bem no plano para poder tirar foto. Me ajudar, né, a tentar entregar essas notas o mais rápido possível. Deu trabalho demais, mas demais mesmo. Enfim. Ô, Gilberto, pois não? eu acho que as pessoas têm que saber que já estão no ensino superior, não é no ensino médio, não, sabe? Tem que ter essa consciência de fazer as coisas bem feitas, porque num trabalho, um chefe não aceitaria uma coisa dessa nunca. Adeliana, você foi muito feliz na sua colocação, porque realmente a gente tem que preocupar com isso. Vocês observaram, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro disso que você está falando. Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, questão 4. Vocês viram quando eu apaguei isso daqui? Eu falei assim, gente, não está legal, está faltando um parênteses aqui. Ó. Eu, Gilberto, eu sou o tipo de cara que preocupo muito com essas coisas. Eu preocupo muito em a coisa ser bem feita, né? Você entregar um negócio mal feito é ruim, cara. Não faz parte. Isso aí quem é você para mim, por exemplo? Você, para mim, é o que eu observo de você diariamente, né? O que eu observo de você da forma como você se expressa, da forma como você se escreve, da forma como você faz as coisas, né? Se você é uma pessoa organizada, se você não é, né? Se você é uma pessoa que sabe ponderar bem as suas palavras para se expressar, tudo, né, faz parte de um conjunto que forma a imagem da gente. E no ambiente de trabalho, cara, isso aí é extremamente importante, né? Você apresentar uma coisa bem feita, bem organizada. Por exemplo, com muita modéstia, né? Eu digo para vocês, eu quando planejo esses slides, cara, olha, sinceramente, olha que coisa bonita, né? Enquanto aluno, eu gostaria de receber um negócio assim de um professor, né? Um negócio bonitinho, organizado. Isso faz parte, né? Então, eu espero que vocês aprendam isso daí, né? Tem total relevância o que a Adeliana falou, e já aplique isso na prova, para eu poder ficar mais feliz ainda, né? Ter facilidade de corrigir. Beleza? Que seja recíproco, né? Enquanto eu tenho essa preocupação em tentar trazer para vocês a coisa mais bonita, mais perfeita possível, que seja recíproco também. Dúvidas? Eu vou tirar com você no final da aula, se eu puder, Liliane. Tá joia. Ô, gente, então tá bom. É esse o recado que eu tinha que dar para vocês. Vocês viram que é uma sessão para fechar o material tranquila, né? Imagina se a última sessão fosse um troço desse Então, aqui. ótimo. Então, Oi? Não entendi. então acabou a aula já, Gilberto? Olha, não tendo mais dúvidas, vocês estão dispensados, né? O que eu tinha para mostrar para vocês é isso, né? Estou à disposição de vocês. Porém, quem não tiver nenhuma dúvida, não tiver nenhum questionamento a fazer, está dispensado. Agradeço a companhia aí e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Nossa, é segunda. Um abraço. Abraço, Cátia. Tudo de bom. Deixa eu fechar aqui algumas coisas. Vou parar a gravação, né? O arquivo não ficar grande.